Eles dizem que é o nosso terceiro olho. O nosso terceiro olho. Talvez tem gente aqui que eu tenho certeza que nunca ouviu falar sobre esse assunto, né? E deixa eu pegar uma imagem aqui. Quero pegar uma imagem. Essa aqui seria a primeira imagem, que seria muito. Você vê onde fica. Deixa eu colocar aqui a matéria para vocês. Olha só. Isso é uma matéria secular, tá, irmãos? Ó. Como funciona a glândula pineal, o órgão enigmático que regula o nosso sono. Mas qual é a maior função dessa glândula que você está vendo ali no cérebro? A maior função disso aqui, meus irmãos, é nos ligar à espiritualidade. É nos ligar à espiritualidade. Só que existem três coisas que estão destruindo a glândula pineal. A primeira é o cloro, né? Que nós bebemos na água, né? Então, o flúor, né? Que clorifica a água, essa é a... E aí calcifica a glândula pineal. Segunda coisa, irmãos, trigo, tudo que vem do trigo. Tudo que vem do trigo infecciona e nos inflama e também destrói a glândula pineal. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero colocar para vocês um vídeo. De uma japonesa, né? Olha só. O manuseio geneticamente modificado, esses grãos, né, que eram, na época de Jesus, tão abençoados, é entender como é que foi modificado. Olha só. Na época de Jesus, nós tínhamos esse trigo em corne, que tinham Uma médica, tá? cromossomos. E hoje em dia, nós, desde 1943, então é por isso que eu meus pais, meu pai nasceu em 1934, na época do meu pai, era um trigo bom, que estava aqui no meio, ó. Ele passou para 28 cromossomos nessa época, aqui nesse intervalo. E hoje, os nossos filhos, os meus filhos, né, os filhos de vocês, e até eu passei por essa fase, porque eu sou de 1967 e esse trigo está vigorando desde 1943, quer dizer, nós estamos sobrecarregados de uma espécie alterada geneticamente. Então, se nós pudéssemos escolher alguma coisa geneticamente modificada para retirar da nossa dieta, essa coisa se chama farinha de trigo. Aí eu quero, irmãos, olha só. E o glúten também é viciante demais, né? O glúten é pior que o queijo. Bom, a gente falou do leite, do queijo, agora a gente fala do glúten, que são os dois piores. A farinha de trigo, gente, infelizmente, ela é... A proteína do glúten, que ela foi criada pelo homem, ela foi aumentada em 400% há 30 anos atrás, para aumentar o volume mesmo, essa maciez toda. O corpo ele não digere, ele simplesmente não consegue pegar isso e quebrar. Então, ela entra no nosso corpo como proteínas que não são digeridas e o seu sistema imunológico tenta destruí-la. Porque ele fala, poxa, isso faz parte de mim. Então, toda vez que a pessoa come uma pizza, o seu sistema imunológico, que 80% está no intestino, ele fala assim, tá, mas quem é pedaço de proteico, de glúten, de caseína, e quem parece com a parte da tireoide, parece com a articulação, que ele ataca todo mundo.
E é por isso que as pessoas, quando elas comem, no dia seguinte elas vão ter a dor no joelho, a dor no ombro, a bursite, a mão fica dolorida, e ela não sabe por quê. Ou a tireoidite de Hashimoto, né, se ela vai dar em termos de... Não existe doença autoimune onde o seu corpo quer destruir você mesmo. Isso não existe. Não existe tremor essencial que leva a normal o homem ter Parkinson depois de 60 anos. Não, não é normal, isso é glúten. É porque faz 60 anos que ele come biscoito maisena, pizza, lasanha. Então isso se cura. É simplesmente, mas tem que parar. Tem que zerar. Então, olha só o que ela está dizendo. Aí, veja bem, ela está dizendo que tireoide, tudo isso vem do glúten. Agora, presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. Um cientista descobriu que, por causa do glúten e da água com flúor, essa glândula ela está sendo destruída. Aí tem mais uma coisa que ele joga em cima. Você sabe o que mais ele joga em cima? A radioatividade através do Wi-Fi. Olha só. E o que eles fazem? Eles estão, primeiro, inflamando a pessoa está toda inflamada, e aí ele joga radioatividade em cima da pessoa para queimar a glândula pineal, para desconectar totalmente a pessoa de Deus. Aí vocês vão dizer que isso é teoria da conspiração. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu estou levando aqui? Sim ou não? Então, nós temos água com flúor, o glúten, que é uma arma biológica para não precisar lançar uma bomba atômica em cima de um país inteiro. Você adoece o país inteiro. E aí você tem a radioatividade que está conectada a nós a todo momento. E isso está desconectado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Desconectando totalmente a pessoa de espiritualidade. É ela que nos conecta a Deus. A glândula pineal é que nos conecta à espiritualidade. Ela tem uma ligação muito forte com a nossa conexão. É por isso que eles dizem que é ela que te faz dormir bem. Sonhos, tudo tem uma ligação com a alma e o corpo. A glândula pineal, ela te liga a alma, ao corpo e à espiritualidade. E aí as pessoas, irmãos... Alguém viu um vídeo de como as pessoas eram magras na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial no Brasil? Não existia obesidade no Brasil até 1960. Tem um vídeo passando as pessoas na praia, não tinha gordo. Tem vídeos aí de pessoas que comiam tudo e não tinham exercício físico e tinham um corpo atlético. E hoje está todo mundo obeso, porque a obesidade mata mais que a fome. Alguém sabia aqui que a obesidade mata mais que a fome? Não é um paradoxo? Como é que pode a obesidade matar mais que a fome? E nós temos bilhões de pessoas na área da fome. Bilhões de pessoas. Olha só, a irmã Miss mandou um vídeo. Irmãos, eu nunca falei sobre esse assunto aqui, mas nós estamos caminhando para quando a gente vê ataque zumbi, a falta da glândula pineal está dando ataque zumbi na Terra. Agora, olha só. O irmão mesmo mandou esse vídeo aqui, ó. A função da glândula pineal. Ó. O espírito se relaciona com o corpo. Possivelmente molécula a molécula, átomo a átomo.
Mas existiria um ponto de convergência das linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito, que seria a glândula pineal na nossa hipótese de trabalho. É como você tentar segurar uma bola de basquete num dedo. É o centro de massa. É para onde convergem as linhas de tensão de força gravitacional aqui naquela bola que você está segurando no dedo. Não é? Então, as linhas de tensão de força da relação eletromagnética entre o corpo e o espírito se ancorariam, em tese, na glândula pineal. E a glândula pineal é o órgão sensorial do corpo. É o único órgão capaz de transformar estímulo magnético em neuroquímica. Não tem outro órgão que faz isso. A pineal faz. Então ela é capaz de traduzir a linguagem do campo magnético para a linguagem bioquímica. Isso já faz sentido na relação entre a mente e o corpo, quer dizer, através do campo magnético. Você usa campo magnético para passar num pedágio, numa estrada, a 30 metros da porteira, a porteira reconhece que é o seu carro, checa se você pagou a conta, e se você pagou, abre, se não pagou, não abre. Se uma porteira usa campo magnético para informar, imagina o cérebro, porque eu acho que a gente é mais que uma porteira. Pelo menos eu tenho ainda essa expectativa. Então nós trabalhamos muito com essa questão do campo magnético. E como é que o espírito se relaciona com... Vocês estão entendendo, irmãos? Que é a glândula pineal que te conecta ao campo eletromagnético e ela te liga à espiritualidade, ela te dá percepção. Foi ótimo esse exemplo. Quando você chega com o carro, nem meu carro que está lá, o chip lá do sem parar, olha só, quando você chega perto da cancela, por você ter um pagamento automático, o campo magnético anuncia a cancela e ela abre e você passa. A mesma coisa é a glândula pineal no teu cérebro. Ela te conecta à espiritualidade, aquilo que está fora. Ela é um sensor. E o que está acontecendo? Por que eu estou falando isso? É porque eu nunca vi uma geração tão carregada pelo mal como a nossa. As pessoas, elas estão agindo como que se elas não tivessem sentimento. Vocês estão compreendendo? Por exemplo, nós temos o caso aí da Vitória, que morreu, que foi assassinada porque descobriu que o namorado dela tinha um namorado e tal. E aí você está vendo o pai matando o filho matando o pai. Esquartejamento. Teve uma professora que, por não poder dar aula, pegou uma criança de 9 anos, levou para o quarto e esquartejou. E agora veja, olha o que esse médico falou, irmãos. A glândula pineal, ela nos conecta ao campo eletromagnético da Terra. E nós estamos tendo uma inversão do campo. Será que existe algo sobre isso? Tem pessoas... Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Olha só, a irmã Mara, fibromialgia, ela é proibida comer glúten. Então, veja o que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para vocês. Eles estão desligando a pessoa de tudo que é espiritual. Irmã Edna, na Idade Média, tinha sentimento e tinha homossexualismo na Idade Média. Quando você estuda sobre a história, você vai ver que os soldados que guerreavam, eles eram tudo casal para se autodefender. Então, veja, existe o guardião da fé. Ele estava falando algo sobre a frequência da ressonância, né? Que o cérebro suporta 7 Hz. E agora, o irmão Reginaldo estava falando, nós estamos partindo para a internet quântica. E quanto mais, presta atenção, irmãos, as pessoas estiverem conectadas, mais a sua espiritualidade está sendo sugada.
E aí eu estou vendo pessoas tendo surtos inimagináveis. As pessoas estão surtando. Por quê? Porque eles descobriram o que conecta a pessoa à espiritualidade e querem uma geração híbrida, sem espiritualidade nenhuma. E aí eu nem vou falar, porque daí o povo aqui vai endoidar. Eu nem vou falar do que foi aplicado durante a enfermidade de 2020. Porque verdadeiramente eles enfermaram uma geração inteira que tomaram o experimento científico para um transhumanismo. É assombroso o projeto, o plano do que foi Hertz. Obrigado, Guardião da Fé. Porque eles aplicaram algo que conecta a pessoa a Bluetooth. As pessoas acham que isso é teoria. Mas o que foi aplicado nas pessoas gerou um código Bluetooth. Então, imagine o que eles fizeram com a população mundial. Então, as pessoas, elas foram usadas, né? Elas foram usadas como um experimento. E aí eu falei algo esses dias, né? Que eu tive lá na Alemanha, onde Hitler fez os experimentos científicos, que diz que é onde a medicina evoluiu após a Segunda Guerra Mundial. E eles não estão aplicando mais experimentos científicos só em judeus. Agora eles estão aplicando experimento científico na humanidade inteira. É isso que eles estão fazendo. E aí, irmãos, tem o Eike Batista. Eu quero colocar aqui um vídeo, né? Eu quero colocar um vídeo aqui para vocês. Porque o Eike Batista, ele pode ser o louco que for. Mas só para você entender, eu quero que vocês entendam, irmãos, que quando você sai da Matrix e começa a ver as coisas, as pessoas vão chamar você de louco. Porque... Mas olha o que o Eike Batista soltou, a pérola que ele soltou sobre o Rockefeller e a medicina atual. Olha só. Ruim do Rockefeller? Lembra que eu falei que ele precisava de achar usos para petróleo? O Rockefeller criou a doutrina nas faculdades americanas de medicina para saírem da medicina da vovó, remédios de ervas, as receitas da vovó, para ir para remédios baseados em combustíveis fósseis. Ninguém fala. O americano defende tanto essa imagem do que o Rockefeller fez, né? O grande... Desculpa. Se você ler e entender... É muito mais do que isso. Não é a verdade. É verdade. A gente é massacrado com um tipo de informação que não bate. Que ninguém junta as peças, né? Ninguém volta para 1920 para saber o que Rockefeller fez. Volta? Não volta. Total. Só pensa no Rockefeller como Rockefeller Center, né? Em Nova York, é isso? Okay. Ficou isso. O skate, o patinho lá. Pronto. Patinação no gelo lá. Rico, um grande bilionário. Ok. JP Morgan. O JP Morgan praticamente assassinou o Nikola Tesla. Por quê? Ué. Você não sabe? Não. Ele estava financiando uma torre que o Nikola Tesla montou toda, ia fazer transmissão de energia sem fio. VR, esse era o grande projeto dele.
Quem tirou o tapete e o dinheiro? Foi esse cara? JP É mesmo? Morgan, of course. Que é outra ruim do Rockefeller? Lembra que eu falei que ele precisava de achar usos para petróleo? O Rockefeller criou a doutrina nas faculdades americanas. Foi o Rockefeller, só para você entender, tem outra matéria que ele disse, que dividiu o nosso corpo para ter um médico, o oftalmologista, para ter o cardiologista, para ter o pediatra, para ter... Então, o que ele fez? Ele dividiu o corpo todinho, criou uma medicina e fez com que essa nova medicina vendesse remédio com base de petróleo. Aí os Morgans sepultaram o Tesla, que queria oferecer energia de graça para todo mundo. E aí as pessoas vai dizer o quê quando você fala um negócio desse? Por quê? Porque as pessoas foram programadas para acreditar no que o coletivo acredita. E quando você revela o que está fora, qual é a verdadeira intenção de Bill Gates hoje? Qual é a verdadeira intenção de Elon Musk? Porque Elon Musk está sendo proclamado. Como é que Elon Musk está sendo proclamado como o líder da liberdade de expressão? Meu irmão, que liberdade de expressão Elon Musk está vendendo se ele é dono do monitoramento da Terra? A Starlink monitora o planeta Terra 24 horas por dia. Elon Musk é o pioneiro do chip implantado no cérebro. iPhone 17 vai vir com internet infinita conectada a Starlink. Ele vai estar conectado a todos os iPhones do planeta Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A gente está dentro de um experimento científico, tá? E o experimento científico que eles aplicaram na população na Covid-19 é um experimento científico que até quem não tomou está sendo prejudicado. Então, assim, a gente está sendo experimentado. Por exemplo, eles estão desconectando as pessoas, porque eu estou falando da glândula pineal. Eles estão desconectando a pessoa com Deus, de Deus através do flúor. Isso parece loucura. Eu sei que tem gente que vai dizer que eu fiquei doido agora. Mas eu quero que vocês estudem sobre isso. Flúor, glúten e Wi-Fi. Wi-Fi. Aí eles desconectam, eles acabam, eles te inflamam todinho através da alimentação, você fica todo inflamado. Você toma refrigerante, o cálcio do teu corpo vai embora. Quem toma refrigerante, como batata frita, são elementos altamente cancerígenos. Olha o nível. Eles dão algo gostoso, é delicioso. Agora, imagine quando chegar a carne sintética, que a pessoa vai comer carne de laboratório e a pessoa está comendo carne. Por quê? Porque a carne é aquele... Olha só. Não estava no script para falar, mas a carne é vitamina para o cérebro. Se a pessoa não come carne, ela fica vulnerável. Carne é vitamina para o cérebro. Se a pessoa não come carne, ela fica vulnerável. Ela é manipulada. Então, veja que nós estamos, a maioria das pessoas que estão achando que estão cheias de doença, estão sem vitamina no corpo. Porque as nossas energias estão sendo sugadas. E principalmente
Principalmente, irmãos. Principalmente. As pessoas não percebem nada do que está acontecendo. Então, eu digo assim, quando você vê um monte de filme, desenho animado, brinquedo de zumbis, na minha visão, eu estou dizendo, quando eu comecei a estudar isso, essa semana eu comecei a estudar sobre isso, eu já tinha a questão do flúor, a questão do nosso intestino, eles dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o teu intestino está inflamado, você não produz, você não gera. Irmão, tem muita gente que está com depressão porque está toda inflamada. É porque só come besteira. Se mudar o cardápio, comer comida de qualidade, arroz, feijão, comer ferro, pegar sol, a pessoa ela vai perder, ela vai criar ânimo. Por quê? Porque ela está se alimentando e digerindo coisa que infecciona, inflama ela todinha e não faz ela produzir nada. E o que eu vejo nisso, irmãos? O diabo trabalha no medo e no negativo. As pessoas estão com o cérebro negativo. Poucas pessoas estão trabalhando no positivo, as pessoas só trabalham no negativo. Só no negativo. Aí, veja bem, a pessoa ela já está toda inflamada. Aí o conteúdo que ela digere pela internet e rede social é negativo. Filmes que ela assiste, negativo. O que vai acontecer? Ela vai trabalhar no negativo. Aí gera pânico, gera medo, gera desespero, gera ansiedade, gera depressão. E, meu irmão, nós não estamos loucos aqui, não, porque eu estou vendo que tem mais. Eu estou vendo que tem mais gente aceitando o que eu estou falando como negativo. E quem está aí pensando que nós estamos loucos da cabeça, que nós piramos agora, antes de você criticar qualquer coisa, irmãos, estude sobre o que nós estamos falando. Estude sobre o que nós estamos falando. Estude. Antes de você chegar e dizer, esse camarada não vai estudar. Por quê? Porque isso é uma agenda, meu irmão. É uma agenda. Nós estamos dentro de uma agenda. É uma agenda altamente programada e só os crentes maranata que estão percebendo. A mudança, irmãos, a mudança comportamental dos nossos, dessa geração, ela está assustadora, tá? As pessoas a tia Cristianinha falou que se ela falar tudo que ela vê, vão colocar uma camisa de força nela. Irmãos, eu vou falar, pastor Carlos, está aqui o irmão Miros também é um estudioso. Eu tenho hora que eu paro, tá? Por quê? Porque senão você não vive mais. Porque você começa a pesquisar determinadas coisas e a gente vai até o fim para descobrir se aquilo é verdade mesmo. Daí, quanto mais você estuda, mais você vê que é verdade. E mais você vê o quanto você foi enganado a vida toda.
É um sentimento tão horrível que você tem. Eu acreditei nisso.